Bem-vindos ao nosso projeto de evolução do movimento. Vamos falar agora de um problema, umas questões que o pessoal foi colocando durante esse tempo de ficar muito tempo sentado. Como aguentar essa posição de sentado? Eu acho que uma das posições mais difíceis para o corpo como um todo é permanecer nessa posição, porque a gente fica em pé com todas as musculaturas trabalhando de forma conjunta, um pouco mais simples do que na posição sentada. Nessa posição sentada, a gente acaba muitas vezes tirando o nosso corpo de um equilíbrio, a gente não consegue conectar todas as musculaturas numa tensão eficiente, porque a gente tira a gravidade da ação. Então a gente completamente fica à mercê da força que a gente teria ou do bom posicionamento articular que a gente deveria ter. Então, o que acontece? Para a gente conseguir sentar de forma correta, a gente tem alguns pontos que devem ser seguidos, como, por exemplo, apoiar os pés no chão e ter uma base muito firme. Conseguir conectar essa base muito firme, aqui o quadril, quando ele está sentado, a gente consiga ter um apoio suficiente para conectar a musculatura como um todo do quadril, que ela tenha um equilíbrio frente e trás de forma correta, para que a coluna consiga se montar em cima dela e se sustentar. Só que o que vai acontecendo com essa posição sentada ao longo de 1 hora, 2, ou ao longo de 8 ou muito mais do que isso? A gente vai perdendo essa conexão de tecidos, essa posição de forma certa de conseguir usar os músculos, e a gente vai caindo. A gente vai perdendo essa conexão. Uma das formas, talvez, para que isso não aconteça, tá, é conseguir fazer com que esses pontos todos trabalhem de forma conjunta. Se a gente for perceber o que a gente precisa encostar no chão, primeiro, como a gente falou, seriam os pés. Segundo, fazer com que o posicionamento do quadril trabalhe a nosso favor. E a gente vai ter pontos de apoio nele. A gente precisa sentir o osso embaixo do quadril isquio apoiado no lugar onde a gente vai sentar. Separar um pouquinho as pernas, aqui vem a grande dica. Se a gente permanece com as pernas muito juntas, o nosso quadril tem a tendência a cair. A coluna vai começar a afrouxar e o pescoço vai tentar buscar com a cabeça o horizontal do olhar. Se a gente consegue separar um pouco as pernas, na largura do ombro, largura do quadril, como se fosse agachar, mecanicamente o quadril ele tende a se posicionar um pouco melhor. Então essa pequena rotação externa, essa primeira abdução que a gente vai fazer das pernas, que é separar elas um pouco, elas vão conectar as musculaturas um pouco melhor e de forma um pouco mais eficiente para que a gente mantenha essa curvatura da lombar um pouco mais saudável e no posicionamento que ela deveria ficar. A partir dali a gente consegue conectar um pouco melhor o abdômen e a coluna para ela ficar nessa posição um pouco mais eficiente para o organismo. Se a gente começa a tirar um pouco a coluna e a tirar o corpo dessa posição, onde ela mecanicamente deveria funcionar, o sistema gasta demais, tá? Desde circulação, produz substâncias que vão cansando um pouquinho o corpo, a musculatura se estressa no nível que não dá, o humor vai mudando e vai gerando dor, que é uma das coisas que a gente tenta prevenir um pouquinho, fora que a postura, além de ficar visualmente ruim, ela começa a fazer musculaturas que não deveriam estar trabalhando nesta mecânica, começarem a entender que isso é o que tem que ser trabalhado por manter muito mais tempo esta posição do que esta.
Então fica um pouquinho aí não falo essa dica, mas essa observação um pouquinho do corpo, de talvez facilitar um pouquinho essa posição de sentado, afastando um pouquinho mais as pernas, deixando com que o quadril já tenha uma posição facilitada para ficar na posição que ele precisa. Se a gente for ver, a gente fica sentado assim e a gente transfere na posição em pé, a gente faz a mesma coisa, a gente mantém aquela curvatura natural da coluna, aquela curvatura um pouquinho mais saudável para conseguir empilhar as vértebras no lugar onde está. Então, para passar para a posição sentado, eu vou manter exatamente a mesma coisa. Então, essa é a conexão que eu quero que vocês busquem um pouquinho agora. Comece a observar um pouquinho, de achar uma altura de banco, de cadeira de banco, de sofá, onde as pernas fiquem no chão, onde a gente consiga afastar um pouquinho mais as pernas para que a coluna se empilhe de forma correta. Aí começa a medir as alturas de computador, de tela, de mesa para escrever, enfim, uma série de fatores. Ou use aquela posição de pernas cruzadas, posição de lótus. Também faz a mesma coisa. A coluna, ela se empilha melhor, ela trabalha um pouquinho melhor. E quando eu for trabalhar um redondo, é um redondo um pouco mais saudável, um pouco mais descansado e não desleixado. Isso fica uma dica para o segundo vídeo, como a gente conseguir arredondar e fazer descansar um pouquinho a coluna, como se fosse uma posição de agachamento, onde a gente vai restaurar um pouquinho a força da coluna, de vez em quando, tá? E como não cair no desleixo dela. Então fica um pouquinho essa dica para a gente perceber, começar a entender como se posicionar de forma mais eficiente, tanto mecânica como de função para o organismo. Espero que tenham gostado e fica uma dica para o próximo vídeo de como a gente sair da posição sentada e conseguir trabalhar um pouquinho mais em pé. Um abraço e até a próxima!